Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Café com Dan. E no vídeo de hoje eu trouxe o vlog de leitura de Blade Runner do Philip K. Dick. Peguei ele pelo Kindle Unlimited, então se você aproveitar a promoção de 3 meses por R$1,99, saiba que ele tá lá disponível pra você pegar a hora que você bem quiser, que você bem entender. Mas caso você queira ler esse livro e você ainda não adquiriu ele, não tem o Kindle Unlimited, eu venho pedir pra você adquirir ele pelo meu link da Amazon. Comprando qualquer coisa com esse link, você vai me ajudar e você não vai pagar nada mais por isso. É válido lembrar também que esse vlog ele é um vlog feito meio sem filtro, então se você tem algum problema com spoilers, ou, sei lá, saber um pouco mais sobre o que conta a história, além do que foi dito na sinopse, recomendo então que você não assista esse vídeo. Mas se você já tiver lido esse livro, ou você não se importa com spoiler, ou você não quer ler o livro, enfim, você quer saber do que ele se trata, então eu espero que vocês curtam o vídeo e assistam ele até o final. Último recadinho antes da gente começar é, se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, já clica no curtir pra você não esquecer lá no final, e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e você goste desse tipo de conteúdo de livros aqui no YouTube. Então é isso, agora vocês vão ficar com o Daniel do passado, aquele que está lendo Blade Runner, e não esse daqui que já leu. É isso. Oi, esse é o primeiro dia do vlog de leitura de Blade Runner do Philip K. Dick, que está aqui. Tá focando, meninas? Meu Deus, tá focando. Esse livro eu peguei ele no Kindle Unlimited, então se você tem Kindle Unlimited, saiba que ele está disponível. Esse daqui é um livro de ficção científica, ele vai passar em um mundo pós-guerra, onde a radiação já, assim, atingiu níveis muito altos nessa sociedade. Então, como forma, né, de se proteger dessa radiação, como forma de continuar a vida humana, algumas colônias foram fundadas em outros planetas. Mas essa história ela vai se passar aqui no planeta Terra mesmo. Tudo nesse mundo é muito high-tech, é muito cyberpunk. E eu já expliquei o conceito de cyberpunk em um outro vídeo que eu não lembro agora qual que foi, mas caso você não tenha visto esse vídeo, ele consiste basicamente em uma sociedade que tem tanta alta tecnologia, tipo, a tecnologia ela é tão de ponta, que oferece, assim, massivamente para a sociedade essa tecnologia, mas que por conta desses avanços tecnológicos, as pessoas não têm uma boa qualidade de vida. É um mundo em que, para você conseguir qualquer coisa, você pode comprar. Se você estiver triste, você pode comprar uma máquina para você ficar feliz. Essa máquina, ela pode alterar o seu humor, ela pode te fazer querer fazer coisas que você não quer fazer, simplesmente para continuar movendo aí essa engrenagem da sociedade. Eu já comecei esse livro, eu tô no capítulo 5 agora. Eu li, tipo, 5 capítulos essa madrugada, que foram 62 páginas. Inclusive, eu tô amando porque agora o Kindle, ele mostra a quantidade de páginas, não simplesmente a posição, porque eu me perdia toda em posição, na verdade, todo mundo se perdia, aquilo não fazia sentido pra ninguém. E assim, eu tava lendo em um ritmo super frenético, sabe? Eu tive que parar porque eu tive que dormir. É um livro que, assim, até o momento, é um livro que te dá muita vontade de continuar lendo, de continuar preso nas páginas, porque ele tem uma trama muito boa. Não sei se vocês já assistiram Blade Runner, mas é um dos meus filmes preferidos, assim, de ficção científica, né? Com todo esse olhar high-tech, cyberpunk. Ele tem toda uma questão, mais além do que o mundo simplesmente todo cagado, sabe? Ele tem uma questão, assim, de androides, né? Como é o título original do livro, né? Androides sonham com ovelhas elétricas. Nessa história, existem empresas que constroem androides, que eles são, assim, muito, muito, muito parecidos com os seres humanos. E existem alguns androides que eles acabam se rebelando contra seus criadores, contra os seus donos, e eles acabam fugindo. Muitas dessas fugas acabam resultando na morte, enfim, dos criadores e dos donos deles. Se eles são de outro planeta, eles acabam vindo pro planeta Terra para viver misturado ali nos seres humanos, né, como uma pessoa normal. Só que por eles matarem os seus criadores, eles podem significar um tipo de ameaça, né, para a vida humana. Então, existe um grupo de pessoas, né, que trabalha para a polícia, não são exatamente policiais, mas eles trabalham para a polícia para encontrar esses androides e exterminar eles, matar os androides. E para eles fazerem isso, eles aplicam um teste chamado teste de Voight-Kampff. E esse teste é basicamente um teste de empatia. Então, pelo que eu me lembro do filme, são algumas perguntas que são feitas, tipo, perguntas hipotéticas, são feitas para essas pessoas, né, que podem ou não ser androides. E se essas pessoas se mostrarem pessoas sem empatia, por exemplo, você vê uma tartaruga com o casco para baixo, ela tá sofrendo, ela não consegue voltar para a posição normal dela, né, que é com as patinhas pro chão. O que que você faz? Você salva a tartaruga ou você simplesmente vai embora? E aí, assim, são essas perguntas que elas avaliam muitas coisas. Elas avaliam os capilares oculares, elas avaliam dilatação da pupila, é um monte de coisa assim, tipo de polígrafo mesmo, sabe? E que vai determinar se essas pessoas são pessoas mesmo ou se elas são androides, que não têm capacidade de sentir empatia por outras pessoas.
né, por outros seres, na realidade. E aqui nesse livro a gente tá acompanhando um desses agentes, né, que trabalha pra polícia, que ele caça esses androides. Então, assim, eu tô agora no capítulo 5, não aconteceu muita coisa, foi mais, assim, uma questão de situar a gente mesmo nesse universo do autor, mas é tudo, tipo, meio que preparando a gente pro que vai vir, sabe? Eu confesso que a escrita do Philip K. Dick é uma escrita que me lembra muito a escrita de Aldous Huxley, me lembra também um pouco a escrita do George Orwell, que é uma escrita que assim, ele foca muito nessa evolução da sociedade, né, em como as pessoas são, em como a tecnologia afeta a vida dessas pessoas e como que elas se comportam nessa sociedade, tipo, de mudanças, sabe? Eu gosto desse tipo de história, eu gosto desse tipo de escrita, tanto é que vocês sabem que um dos meus livros favoritos de ficção científica é o Fahrenheit 451, mas eu confesso que para algumas pessoas talvez não funcione. Eu assisti Blade Runner quando eu era menor, né? Acho que a última vez que eu assisti esse filme faz uns 7, 8 anos. E eu confesso que tinha algumas coisas que eu não me lembrava, tá bom? Eu me lembrava, assim, do aspecto geral da história, lembrava dos replicantes, que são os androides, lembrava do teste de Voight-Kampf, mas eu não me lembrava, tipo, desse contexto do mundo, sabe? Tá meio que sendo uma leitura um pouco nostálgica pra mim, sabe? Apesar de eu nunca ter lido, mas já ter consumido essa história em outro formato. E, bom, é isso. Quando eu tiver mais alguma coisa pra falar sobre o livro, quando eu chegar mais ou menos nas partes de ação, eu chego aqui, eu mostro aqui pra vocês o que tá rolando, falo aqui pra vocês como que tá sendo minha experiência de leitura, mas que até o momento no capítulo 5, página 62, eu tô curtindo bastante. E é isso. Estamos no segundo dia de leitura de Blade Runner do Philip K. Dick. E assim, eu queria dizer uma coisa antes de tudo, né? Antes de qualquer outra coisa. Essa leitura ela tá fluindo muito rápido, assim, muito, muito, muito rápido mesmo. Eu já tô em 50% do livro e, assim, pra mim é uma surpresa porque esse livro, ele é um livro antiguinho, tá? Eu vou só ver de quando que ele é aqui no Scooby. Eu não consegui encontrar a data da publicação original, infelizmente. Mas eu sei que ele é um livro antiguinho porque o filme... Caraca, ele é um filme de 82. Eu tô chocado. Não sabia que era assim tão velho. Lembra quando eu falei pra vocês que a escrita do Philip parecia com a escrita de George Orwell, do Aldous Huxley? Mudou completamente, já. Já foi uma escrita que ela já mudou muito. Então, assim, o que eu disse lá no começo, caga. É só você cagar, porque eu falei. Porque a escrita, ela vai, né, mudando muito conforme a história vai acontecendo. Então, toda aquela descrição do mundo e de contexto socioeconômico, cultural, é uma coisa que muda assim de uma forma absurda. Então, se você não curte esses outros livros que eu falei, eu acho que você consegue pegar ele tranquilamente, tá bom? E uma coisa que é importante que eu não falei é que, assim, os androides, inicialmente eles foram construídos para se tornarem escravos, né? Porque eles recebem essa consciência artificial, só que eles são criados, eles são feitos para serem empregados, empregadas, né? Fazer todas aquelas tarefas que os humanos não querem fazer aí nesses outros planetas afora. É por isso que eles se rebelam, né? Eu acho que é importante, né, frisar que é por isso que eles se rebelam, porque senão parece que eles se rebelam simplesmente porque eles querem ser humanos. Mas não é, né? Então, a consciência que eles recebem, assim, o que tudo indica, ela é tão evoluída que eles começam a pensar por conta própria, a agir por conta própria e de acordo com os próprios interesses. Então, eles têm interesses. É muito interessante porque, assim, o nosso personagem que eu falei pra vocês, nosso personagem principal, ele é um caçador, né, desses androides. Na verdade, ele tem uma opinião muito compartilhada com o resto da sociedade, que androides são máquinas e que máquinas não deveriam se rebelar. Só que ao mesmo tempo que ele vê isso, a gente começa a perceber que ele, sabe, tipo, tem alguns momentos que ele vê que essas criaturas, elas, esses seres, né, esses androides, eles são coisas únicas, sabe? Às vezes até a forma como eles pensam faz com que a existência deles, assim, não possa ser diminuída,
por uma simples máquina, sabe? Tipo, eles têm uma consciência. Assim, no artificial não, eles têm essa consciência. Então, imagina você. Você é uma máquina. Você descobriu que você é uma máquina. Você descobriu que você é um robô. Às vezes você nem sabe que você é um robô. Às vezes você acha que você é um ser humano mesmo. E aí, tipo, tem gente te caçando porque fala que a sua existência é uma ameaça para a existência deles. Tipo, se você para pra pensar, você fica, assim, bem reflexivo por muito tempo durante a leitura. Então agora é 50% da leitura, né? Então, eu já passei por muitos momentos, assim, de desacreditar, né? Na verdade, o autor, ele desacredita bastante o personagem principal, o que me levou a, assim, puxar um pouco na memória do que acontece no filme. E eu lembro que, assim, quer dizer, né? Eu lembro que acontece alguma coisa, mas eu não lembro exatamente o que é. E quando eu tava lendo essa parte que o autor desacredita muito o personagem principal, eu fiquei, cara, eu também não faço ideia do que é, sabe? Eu não lembro mais o que que é. Então, tipo, eu fiquei tão ávido pra saber, sabe? E quase engoli o livro só pra descobrir o que que era. E, assim, foi uma sensação muito boa. Não sei se vocês sabem, não sei se eu já comentei com vocês, mas lendo o Kindle pra mim sempre é muito mais rápido. Mas eu acho que agora, dessa vez, foi mais rápido ainda, porque a história, ela tá me cativando demais. Então, eu tô, assim, a cada instante querendo saber muito o que que vai rolar, sabe? Durante a história. Bom, aqui em 50%, basicamente, o personagem principal, ele tá caçando esses androides pra matar eles, né? Ele é um exterminador de androides, como eu falei pra vocês. E aí, ele já se deparou, assim, com um dilema moral e que ele acha que as outras pessoas, elas são muito erradas por pensarem dessa forma diferente dele, mas ele tem essa clareza de que na realidade, ele que é diferente e não as pessoas que elas são, assim, sem empatia. Ele acaba, né, por muitos momentos ele fica com muito medo de ele errar o teste White Camp, porque se ele errar e for um ser humano que simplesmente não é tão empático quanto ele, sabe? Quanto ele espera que as pessoas sejam, né? Ou de acordo com os próprios parâmetros dele. Cara, eu não sei muito o que pensar, sabe? Eu fico com muita pena dos androides. Tem androides de todos os jeitos, sabe? Nessa história tem uma androide que, inclusive, ela canta ópera, sabe? E ela só queria viver a vida dela e cantar a ópera dela, né? Fazer a arte dela. E só. Ela não queria matar ninguém, ela não queria acabar com o planeta Terra, ela só queria cantar, sabe? Então eu acho que talvez essa história ela seja, assim, não sei exatamente se é isso, mas na minha concepção ela tá sendo uma história bem crítica nesse ponto de que, cara, deixa as pessoas fazerem o que elas querem, sabe? Ninguém é uma ameaça só porque é diferente de você. Apesar de, claro, na história, o contexto todo ser de androides e tudo mais. Mas o que eu fico pensando muito é isso, sabe? E aí eu fico muito filosofando com isso, sabe? É um livro que tá me fazendo filosofar bastante. Como eu falei, eu tô agora em 50% na leitura. Hoje eu vou confessar pra vocês que eu não li muita coisa. Na verdade, eu não li quase nada. Mas pretendo chegar pelo menos em 60%, talvez até 70% ali de madrugada. Mas nesse momento mesmo não vai rolar. Inclusive, eu tô agora renderizando o vídeo da... Renderizou já. Que rápido. Enfim, mas eu tava aqui editando o vídeo da Andresa, ó. Eu não fiz o take do café ainda, mas eu vou fazer, tá bom? Porque me cobraram o take do café no vlog anterior. E é isso. Vejo vocês quando eu avançar um pouco mais na leitura e é nóis. Oi, gente, esse é o terceiro dia de leitura e eu tô em 72% agora. Tô no meio de um capítulo que eu tive que parar agora porque eu achei um pouco gatilho, eu confesso. Aconteceu umas coisas aqui que eu tô um pouco chocado. Um pouco, na verdade, tô bem chocado mesmo. E vamos lá. Eu acho que é válido. Na verdade, eu já deveria ter falado sobre isso antes, mas eu acabei esquecendo e colocando outras coisas à frente. Mas nessa história, assim como eu falei pra vocês, tem toda essa radiação, né, que caiu sobre a Terra. Existem algumas pessoas que elas acabaram sofrendo com essa radiação, né, em vários significados da palavra sofrer, tá? A gente tem um personagem que ele é o Isidore. Ele é uma pessoa considerada especial porque ele sofreu com essa radiação e basicamente ele tem um intelecto um pouco abaixo dos parâmetros aí dessa sociedade, mas assim, nada muito grave, tá? Ele não tem amigos. Ele não tem amigos, ninguém quer ficar próximo de um especial. Então ele mora em um prédio abandonado
Ele mora sozinho nesse prédio. Ele é ávido por contato humano, mas as pessoas, quando descobrem que ele é um especial, elas ficam com nojo. Assim, elas têm um forte sentimento de aversão, sabe? Ele apareceu desde, tipo, acho que do segundo ou terceiro capítulo desse livro, mas não era nada muito importante, só que agora a importância dele se mostrou mais presente. E assim, no momento em que eu tô na história, ele abrigou alguns androides. Porque ele precisava de amigos, ele queria amigos. Ele não se importa que sejam androides, sabe? No começo eu achei isso muito legal. Mas sabe aquilo que eu falei anteriormente de que eu tava com pena dos androides? E que eu falei que existem androides e androides? Então, como eles são androides, eles não têm empatia por outros seres, né? Eles são seres artificiais. Eles são seres biológicos, porque o corpo deles é biológico, mas toda a estrutura mental e cerebral deles é de máquina, sabe? É uma coisa muito doida, assim, de você pensar androides em um sistema biológico, mas é o que acontece na história. Isso não é muito explicado, é só dito. E assim, eu tô assim no enorme dilema agora. Como os humanos eles estão aí lutando pra sobreviver nesse mundo de radiação, os animais também estão. Então existem muitos animais que eles morreram. Tanto é que o nosso personagem principal, que ele tá caçando esses androides, a vida dele é muito movida a ter um animal de verdade, sabe? E não um animal elétrico, como é o caso da ovelha dele, que ele tem uma ovelha elétrica. Todo mundo estima muitos animais, porque eles são raros, é muito difícil você encontrar um animal vivo, e sobretudo eles são muito caros, eles são comercializados. E o Isidore, que é esse personagem que eu falei pra vocês, que ele é um especial, ele encontrou uma aranha no apartamento dele. E ele falou pros androides, né? Ele falou, nossa, eu encontrei uma aranha. E aí eles querem ver uma aranha, eles nunca viram uma aranha. E aí uma das androides que eu tinha mais, assim, apego, que eu tava mais conectado com ela, ela falou, nossa, ela tem tantas patas. Pra que que ela precisa de todas elas? E aí eu já fiquei com muito medo do que ia vir. Aí o Isidoro, ele falou, né, que era da biologia delas. E ela falou, mas ela não precisa de 8 patas. Vamos cortar 4 pra ver o que acontece. Eles chegam a mutilar a aranha, sabe? Porque ela não precisa de 8 patas. E porque eles não conseguem ver como isso é errado. Eles não conseguem ver que além deles existe vida. Essas pequenas formas de vida, elas também sofrem. Elas também sentem dor. Eu tive que parar agora um pouquinho no capítulo, porque pra processar um pouquinho isso. Porque o autor, ele tá descrevendo muito essa crueldade. Eu acho que não havia necessidade disso, sabe? Mas eu acho que, assim, ele fez isso justamente pra mostrar por que que nesse mundo os androides eles não são bem-vindos, apesar de eles continuarem sendo fabricados e comercializados. Mas quando eles, tipo, têm uma consciência própria, quando eles se tornam autoconscientes, por que que eles são mal vistos, sabe? Porque eles podem estar fazendo qualquer coisa da vida deles. E eles podem estar só querendo fazer isso. Mas eles não vão hesitar em fazer alguma coisa pela curiosidade, por mais que essa coisa, assim, afete a vida de outros seres. Eu falei que eu tava sentindo pena dos androides, agora eu não sei mais o que eu sinto. Eu vou voltar a ler agora. Eu acho que eu já tô um pouco mais preparado depois de documentar, né, esse momento da leitura. Mas eu espero chegar pelo menos até 85% da história hoje, se não terminar hoje. Bom, é isso. Agora são 9h18 do terceiro e último dia de leitura, né, de Blade Runner do Philip K. Dick. E eu terminei agora o livro, tá? Só queria deixar avisado aqui pra quem for pegar esse livro
Ele não termina em 100%, tá? Ele termina em 85%, depois tem uma carta do Philip K. Dick que eu acabei lendo, e tem uma última entrevista com ele. Acho que essa última entrevista eu não vou chegar a ler, não, tá bom? Eu queria dizer que assim, as coisas elas se resolveram, né? Claro, o livro acabou, tinha que ter se resolvido. Mas eu não me senti muito convencido. Assim, chegando ali pro final, o autor ele trouxe muitas questões de como foi difícil pro personagem principal, que é o Rick Deckard. Como foi difícil pra ele acabar com esses androids, né? Mas eu não consegui ver essa dificuldade toda. Ele não hesitou em nenhum momento. Quer dizer, né? Os momentos em que ele hesitava, na realidade, não era antes de puxar o gatilho e matar um androide. Ele hesitava antes de chegar lá, sabe? Então, assim, o autor, ele fica. Assim, ele falou muito sobre como eliminar cada androide foi uma tarefa mais difícil do que a anterior pro Rick. E eu não consegui ver isso, então eu acho que. Era uma coisa que tava só na cabeça dele, que ele não passou pro papel. E outra coisa, uma coisa que inclusive eu não cheguei nem a falar aqui durante os vlogs, porque eu não consegui entender mesmo. Tem o negócio do mercerismo que tem aqui nessa história. O negócio de uma caixa de. Nossa, é uma caixa muito louca que você pega os negocinhos e você vai para um outro mundo e aí as pessoas te apedrejam. Eu não entendi bolhufas do que era aquilo. Eu não entendi qual que era a contribuição para essa história. Não entendi se esse tal de mercerismo ele é tipo uma religião, né? Na verdade não teve peso nenhum. Se não tivesse isso, a história seria literalmente do mesmo jeito. É isso, né? Eu diria que assim, eu gostei da maior parte do que eu li. Eu gostei mais pela aventura e pelo apego emocional que eu já tinha com Blade Runner. Eu gostei muito do livro, né? Vou dizer pra vocês que eu gostei. Tanto que a minha nota geral, final, eu acho que vai ser 4 estrelas, mas eu não tenho certeza. Justamente porque eu não entendi essas coisas que o autor colocou no meio da história, como essa dificuldade que o personagem principal teve em realizar a sua tarefa de eliminar os androids. E esse negócio de mercerismo também, que pra mim não fez nenhuma diferença. Não sei, né? Se você já leu Blade Runner e você conseguiu entender. Porque assim, eu confesso que eu não consegui entender o motivo, a finalidade daquilo. Mas se você conseguiu entender, deixa aqui nos comentários que eu super vou querer saber. Porque eu literalmente assim não entendi. Eu tô cagando pra esse negócio de mercerismo do começo ao fim. E bom, é isso. Se eu tivesse que comparar as duas obras, eu ainda assim diria que eu prefiro o filme. Não que eu não tenha gostado do livro, eu gostei, tipo, foi um livro. É um livro de 303 páginas que eu li em 3 dias. E no meu atual momento de ressaca literária tá sendo, assim, uma coisa incrível. Eu não imaginava que eu ia ler um livro em 3 dias. Mas, assim, eu não senti a mesma coisa que eu senti vendo o filme. E eu sei que teve mudanças no filme, inclusive eu preciso reassistir pra captar essas mudanças. E eu sei que, assim, no filme ficou uma coisa mais dinâmica, ficou uma coisa mais interessante do que no livro. Eu acho que, assim, essas dificuldades que às vezes o personagem sentiu, talvez elas tenham sido mais bem exploradas no audiovisual do que nas páginas do livro. Porque isso realmente eu achei que o autor ele tava boiando, ele tava viajando. Aqui no final tem uma carta do autor para os produtores do filme, ele fala que não, esse aqui não se trata de um livro de ficção científica, mas de futurismo. E pra mim são literalmente a mesma coisa, sabe? Literalmente a mesma coisa. Bom, não vou ficar me demorando muito aqui no final, né? É isso, curti a leitura. Foi uma leitura que acredito que vai ser 4 estrelas. Preciso de mais um tempo pra ruminar aí essa leitura e pra ver o que foi bom mesmo, o que não foi. Pensar um pouquinho com mais profundidade no que rolou. Se você gostou desse vlog, não esqueça de clicar no joinha que me ajuda bastante. Caso você queira comentar alguma coisa, tenha ficado instigado com a leitura, já tenha lido, entendeu o mercerismo, não entendeu? Deixa tudo aqui no campo de comentários que eu vou adorar saber. Caso você queira adquirir esse livro, ele tá disponível no Kindle Unlimited até o momento que eu estou gravando esse vlog. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. É só você ir lá, se você tiver Kindle Unlimited, é só você ir lá e pegar o livro e ler, tá bom? E se você não tem Kindle Unlimited, mas você quer ler, compra, que eu garanto que é uma leitura super boa, uma leitura super gostosa, que como vocês viram, me deixou assim, muito pensativo, né, durante ela. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, caso vocês queiram me seguir em alguma delas, e eu estou indo, mas eu volto no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau.